E aí, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a diferença e a semelhança entre as palavras homônimas e as palavras parônimas. Logo de início, os prefixos já nos indicam alguns indícios de que elas são distintas. Por exemplo, o prefixo homo, não é? O prefixo homo quer dizer igual, mesmo. Ou seja, as palavras homônimas ou vão ter a mesma pronúncia, ou a mesma grafia, ou os dois ao mesmo tempo, mas não serão palavras iguais, idênticas. Já as parônimas são palavras que não têm grafia idêntica, ou seja, a escrita idêntica, não têm a pronúncia idêntica, mas elas se parecem, elas são semelhantes. Então vamos ver aqui. As palavras homônimas se distinguem entre homófonas, homógrafas e perfeitas. Vamos destrinchar cada uma dessas palavras aqui para não restar nenhuma dúvida. As palavras homófonas, parônimas homófonas, são aquelas que têm a mesma pronúncia, porém homófona, mesma pronúncia, mas grafia diferente. Um exemplo é concerto com S, que significa reparo, e concerto com C, que significa apresentação musical. Outro exemplo, cela com C e cela com S, que é aquele instrumento dos cavaleiros, né? Bom, essas são as homônimas homófonas. Já as homógrafas são aquelas que, tendo igual grafia, têm pronúncia diferente. Como assim? Vamos tomar como exemplo essas duas palavras aqui, ó. Jogo, substantivo, e jogo, o verbo. O verbo. Eu jogo, tu jogas, ele joga e por aí vai. Nesse exemplo aqui, jogo e jogo estão com a mesma grafia, não é? Porém, a pronúncia é diferente. E o que caracteriza uma homônima é a pronúncia e ou a grafia iguais. No caso aqui, é a pronúncia que está diferente e o que está igual é a grafia. São, portanto, homônimas homógrafas. E as homônimas perfeitas são aquelas que são iguais na grafia, na pronúncia, porém elas têm significado distinto. Quando eu digo eu acordo cedo, eu me acordo cedo, estou dizendo que eu me acordo de um modo, né? Cedo, do advérbio. Cedo aqui é advérbio. Porém, cedo e cedo do verbo ceder são palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significado diferente. Eu cedo, tu cedes, por aí vai. Verbo. São homônimas perfeitas. As demais, as homófonas e as homógrafas, são homônimas imperfeitas. Essa é a classificação mais completa que existe.
Já as palavras parônimas, como eu falei, elas são palavras que não têm grafia idêntica, não têm pronúncia idêntica, mas elas se aproximam na grafia e na pronúncia. Elas se aproximam. Quer ver um exemplo? Discrição. Discrição, que significa ser sutil, né? E descrição. Olha só, ela tem a pronúncia muito parecida, a grafia muito parecida, mas elas são diferentes, elas só são semelhantes, porque aqui se escreve com E aqui se escreve com I. É ou não é? Outros exemplos de parônimas nós podemos verificar em soar, do sentido de emitir som, e suar, no sentido de transpirar. Ó, aqui se escreve com U e aqui se escreve com O. Elas não têm mesma grafia, não têm mesma pronúncia, mas são parecidas, tá? Outros exemplos: cavaleiro, que significa aquele que anda sobre cavalos, que anda a cavalo, né? E cavaleiro, gentil, homem gentil. São palavras parônimas, apenas se parecem. Então está aqui explicada de forma sinótica a diferença entre as palavras homônimas e as parônimas. Nas homônimas nós vimos que ou elas têm mesma pronúncia, ou mesma grafia, ou ainda têm mesma grafia e mesma pronúncia, mas são palavras diferentes. As parônimas, elas têm apenas a grafia e a pronúncia parecidas, mas elas serão diferentes, mas serão parônimas, no sentido de parecer, no sentido de se assemelhar apenas. E nós vimos aqui os exemplos. Muito obrigado.